Abramos nossa Bíblia no Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 33, a qual nós estamos dando continuidade desse estudo bíblico. E hoje nós falaremos sobre caminhando na vida conjugal. Sexta-feira passada nós terminamos falando sobre caminhando em sabedoria e hoje nós vamos falar sobre caminhando na vida conjugal. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificassem, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, e para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes o alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém, meus irmãos? Nós estamos dando, então, hoje a continuidade sobre nessa caminhada que nós temos caminhado sexta após sexta-feiras, e hoje nós falaremos acerca de caminhando na vida conjugal. Nós temos que ver que o primeiro relacionamento humano mencionado também é o mais íntimo, no qual a plenitude do Espírito Santo deve ser manifestada, que é, então, o relacionamento conjugal. Nós devemos observar dentro do texto essa mutualidade dessa submissão. Então, logo após dele trabalhar acerca, caminhando, depois de ele terminar falando caminhando em sabedoria, ele vai estender isso agora no relacionamento marido e esposa. No versículo 22, ele vai dizer: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, Paulo, ao tratar agora das relações pessoais, Paulo, então, ele principia por aquilo que é básico para a vida do lar. Então, o relacionamento entre maridos e esposas. Então, é significativo, nesta sessão, que os maridos e esposas sejam, então, lembrados dos seus deveres e dos seus direitos. Então, no caso das esposas, o dever é a submissão aos maridos. Então, ele vai mostrar aqui a questão de deveres e de seus direitos. Então, primeiro, Paulo ele vai falar acerca... Deixa aqui, não precisa. Ele vai falar acerca da questão das mulheres. Ele vai mostrar que, no caso das esposas, o dever é a submissão aos maridos. E no texto original do grego, não há verbo aqui, mas
toda a estrutura desse versículo, ele está preso ao particípio que aparece no versículo 21, que vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, através de todo o Novo Testamento, dá-se então a ênfase à dignidade da mulher. E é o fato aqui indiscutível que o ensino e o exemplo de Cristo elevaram então a mulher, país após país e sociedade após sociedade, a uma posição que ela não ocupava antes. Então, alguns vão dizer, às vezes até algumas mulheres vão dizer que a mulher era inferior, que ela não tinha valor. Não, a Bíblia está mostrando aqui, nos mostra aqui, a grande importância da mulher que ela alcançou, né? Através de todo o Novo Testamento nós vamos ver isso, que dá ênfase à dignidade da mulher, né? Valoriza a dignidade da mulher, que país após país e sociedade após sociedade há uma posição que ela não ocupava antes. Então, enquanto em muitas das grandes religiões, até mesmo no judaísmo e no islamismo, a mulher ocupa um lugar bem inferior ao do homem. Então, o Novo Testamento ele enfatiza que homem e mulher possuem uma perfeita igualdade espiritual. Então, se você vai perceber que as mulheres judias, e quem já viu isso, né? Os homens andam à frente e as mulheres andam atrás. Os homens andam de mão dadas com os amigos e as mulheres atrás acompanhando seus maridos, né? Então, e o que Paulo vai trabalhar aqui é essa perfeita igualdade espiritual que os dois têm. Abra comigo lá, voltando, Gálatas 3, versículo 28, olha o que diz aqui. Diz assim, 3:28. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então ele mostra que essa igualdade espiritual, em Gálatas 3:28, que diante de Cristo são iguais, diante de Cristo não há essa diferença. É essa diferença humanista que o homem coloca, né? Mas espiritualmente falando, há uma igualdade e essa igualdade é bíblica. Deus olha para a mulher e para o homem numa igualdade mútua. E além do mais, como nós vemos que notavelmente em 1 Coríntios, o capítulo 7, do versículo 3 ao 5, Paulo também ele advoga uma verdadeira reciprocidade, né? No campo da relação sexual. Então, na família, por uma questão de ordem, e unidade, então deve haver uma liderança a qual cabe ao marido e pai e sua autoridade. Então na família deve-se haver essa lei, deve haver essa questão da lei, essa questão da ordem, essa questão da liderança, a qual cabe então ao marido e pai. Então esse tipo de liderança ela deve haver para que haja uma ordem, para que haja uma unidade, a qual cabe ao marido e ao pai. Então, da mesma forma que deve haver essa autoridade, da mesma forma que deve haver essa ordem, também deve haver então, a sua autoridade então, ela deve ser então aceita, né? Ela deve ser aceita. Uma vez que o homem é chamado para essa autoridade, uma vez que o homem é chamado para liderar, então aqueles que estão sob o seu cuidado devem então aceitar a liderança dele, né? Devem então aceitar a liderança dele. Ele deve ser aceito essa liderança dele. Então, quando o apóstolo acrescenta aqui essa pequena frase, como ao Senhor, ele diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, não quer dizer que a relação da esposa para com o marido seja diretamente comparável à sua relação para com o Senhor celestial. Mas sim que quando um dever é cumprido no Senhor, porque é essa a expressão, esse dever é cumprido no Senhor, então então feita como ao Senhor. Ele diz, como ao Senhor, assim as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, esse dever cumprido,
é essa ideia que Paulo está trazendo, para que você faça como ao Senhor. Como ao Senhor que ele está dizendo, é que você seja submissa como a igreja deve ser submissa ao Senhor. Então você deve obedecê-lo, deve ouvi-lo, deve estar sujeito a essa autoridade. Ele está dizendo essa submissão que não é uma imposição, mas é algo que faz como ao Senhor. E é isso que ele está dizendo, então feito como ao Senhor, como se fizesse ao Senhor. E ele diz, as mulheres então estejam sujeitas a essa liderança, sejam submissas a essa liderança, se sujeitando, mas com temor, né? É isso que ele está dizendo. Aí ele continua dizendo porque o marido, ele vai dizer o porquê que essa submissão deve acontecer. Ele vai dizer por quê? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, o que Paulo está dizendo é que o lugar do homem na família é de liderança e, consequentemente, de autoridade, que é qualificada pelas mais altas exigências de amor, que os versículos vão nos mostrar aqui o que se seguem. Então, esse motivo da sujeição da esposa, ela se encontra-se nesse relacionamento que Deus então ordenou. Nesse relacionamento que Deus ordenou. Então, o que ele ordena, essa sujeição que ele ordena, e nós vemos sujeitando-vos, no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, as mulheres, nessa sujeição, no temor de Cristo, ele continua, então deve fazer isso com muito temor, mas sendo submisso ao seu marido, próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Então, essa submissão, vocês devem então aceitar essa liderança, vocês devem então aceitar essa autoridade, porque isso está vindo do Senhor. E aí ele vai dizer então que, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, mostrando o lugar do homem na família, a liderança, que consequentemente de autoridade, que é qualificada, então, pelas mais altas exigências de amor nos versículos que vai se seguirem. E aqui, Paulo está mostrando que o casamento, então, ele ilustra uma relação, a relação da igreja para com Cristo, de modo mais adequado do que a ilustração de relação do templo com a pedra angular, ou mesmo que a relação do corpo com o seu cabeça. E ele vai mostrar aqui no versículo 24 como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Então, mesmo havendo diferença entre a posição do marido para com a esposa e de Cristo para com a igreja, então, isso não vem afetar a posição de cabeça que o marido tem para a esposa. Então, mostrando, e aqui a gente tem que voltar lá para o Jardim do Éden, a autoridade que Deus deu ao homem. E isso vem desde da criação do mundo, e Deus deu autoridade ao homem, fez com que o homem liderasse toda a terra, colocasse nome nos animais. Deus dá essa autoridade para ele. E a gente vê o apóstolo Paulo tratando agora, falando sobre essa caminhada na vida conjugal. Ele vai mostrando isso daí, ele vai apresentando essa liderança, e ele vai usando esta figura, fazendo essa analogia da igreja e Cristo e da esposa e marido. Então, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, esse é um dever que ele inicia falando sobre isso, ilustrando essa relação da igreja para com Cristo. Ele mostra essa relação falando, então as mulheres sejam assim como a igreja deve ser submissa a Cristo, e ele demonstra esses deveres da mulher. Então, nessa primeira parte, ele vai mostrando qual é o dever da mulher.
E fazer como ao Senhor é servir, né? Estar sujeita ao seu esposo, entendendo, fazendo para o Senhor. Mas como que seria isso? Como que a gente pensa nisso? A mulher deve, essa submissão dela, ela deve fazer por prazer, com pleno entendimento que ela, sendo submissa dessa forma, com temor, se sujeitando, ela precisa entender que isso está trazendo agrada ao Senhor. Isso agrada ao Senhor. Isso é algo que agrada ao Senhor. E o Senhor tem prazer nisso. Assim como a igreja agrada a Cristo, sendo sujeita a ela, sendo submissa a Cristo, assim também a mulher deve ser. Assim como a igreja se preocupa em agradar ao Senhor, assim como a igreja se preocupa em ser obediente ao Senhor, Paulo vai trazer então assim a mulher também viva dessa maneira, dela viva sendo submissa ao próprio marido como ao Senhor. E ele trazendo essa analogia do casamento. Então faça isso com alegria, porque a igreja de Cristo, ela não é submissa ao Senhor por obrigação. A igreja de Cristo, ela não é submissa ao Senhor com raiva, com ira, com falta de vontade. Pelo contrário, a igreja de Cristo é submissa ao Senhor com alegria, com esperança, com sujeição. Aí Paulo toma isso e diz, então a mulher seja assim como ao Senhor, porque o marido é o cabeça, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ou seja, assim como Cristo tem todo o cuidado com a igreja, esse salvador do corpo, Cristo tendo todo o cuidado com a igreja, ele sendo o cabeça, a igreja sendo o corpo, o cuidado que ele tem de apacentar a sua igreja, de cuidar da sua igreja, todo o cuidado que ele tem de purificar a sua igreja, de santificar a sua igreja, de lavar a sua igreja pelo poder da palavra, assim também o marido tenha todo o cuidado com a sua esposa. O marido tenha todo o cuidado com a sua esposa, porque também, sendo ele o mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido. Então, esse é o primeiro dever. Então, ele trata não só da mulher, como também trata do homem. E ele usa, mostrando nas suas palavras, todo esse cuidado que Cristo tem com a igreja. Ele está mostrando esse cuidado que Cristo tem com a sua igreja. Cristo sendo o cabeça, ele mostra o cuidado que ele tem, que Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo salvador do corpo, que é ele que salva, que é ele que purifica, que é ele que santifica, que é ele que prepara, é ele que adorna essa igreja. Isso é interessante. E você deve se lembrar de uma noiva, que a noiva ela não se produz sozinha, ela precisa de ajuda, ela precisa de alguém que esteja orientando, alguém que esteja auxiliando ela. Assim também, o que Paulo quer dizer é que ela não se preparará sozinha, pelo contrário, é Cristo que prepara a igreja, é Cristo que prepara a sua noiva, é Cristo que veste a sua noiva, é Cristo que purifica a sua noiva. Então é Cristo que cuida, que tem todo esse cuidado, porque sendo este mesmo o salvador do corpo, que é a igreja. E ele diz que sejam então as mulheres submissas ao seu marido dessa forma, da mesma forma, do mesmo cuidado que a igreja deve ter com seu noivo, assim também a esposa deve ter todo o cuidado em sujeição, em submissão, como ao Senhor. É interessante porque deve-se haver uma análise de como que o Senhor cuida da igreja. Como que o Senhor cuida da igreja. Tem que se analisar isso, de que como o cuidado do Senhor para com a igreja. Ele demonstra então esse dever, pelo fato de ele ter todo esse cuidado. Então, essa submissão, ela está completamente sujeita a todo o cuidado que o marido tem com a sua esposa.
Está entendendo isso aqui? Então você precisa pegar todo o cuidado, vou repetir, deve pegar todo o cuidado que Cristo tem com a sua igreja. Pegou isso? Todo o cuidado, você vê toda a escritura, qual é o cuidado que Cristo tem com a sua noiva? Ele está preparando ela, está adornando ela, está lavando ela, está purificando ela. Então você tem que pegar esse quadro e você tem que transferir isso para o casamento. E eu não estou dizendo isso no casamento na sua plenitude, não é isso, mas é o modelo, é o exemplo que Paulo está dando. E que o que Paulo está querendo demonstrar aqui, que essa sujeição ou submissão da mulher, ela terá a resposta dessa submissão deve estar enquadrado naquilo que está sendo feito por ela. Que essa submissão não é uma submissão imposta, não é uma submissão pressionada, não é uma submissão obrigada, mas é uma submissão pela resposta que esse marido está dando a ela. Isso é muito interessante, porque a igreja de Cristo ama Cristo. A igreja de Cristo se preocupa em agradar a Cristo, ao seu Senhor. A igreja de Cristo se purifica, ela vai buscar a purificação, a santificação para agradar ao seu Senhor. Então, da mesma forma, a mulher, ela estará sendo submissa pelo fato da resposta que o noivo ou o esposo está dando a ela. O tratamento que ele está dando. Sim, pode falar. No caso, então, né? Então, a igreja é grata a Cristo devido à salvação que Cristo deu para a igreja. Exatamente. Né? E a mulher é grata ao esposo, ao esposo, devido ao amor, porque aqui está falando que ele tem que amar. Né? Amor e o cuidado. Amor e o cuidado. Trazendo para o casamento, o apóstolo Paulo não está querendo trazer algo absoluto. Não é isso que ele está dizendo. Isso é um exemplo que ele está dando, ele trazendo para esse âmbito de marido e mulher, ele está demonstrando. É um exemplo que ele está dando. Então, essa submissão que ele está dizendo, não é o que muitos aí pintam ou exigem. E às vezes até usam, entre aspas, teologicamente falando, para pressionar que a mulher tem que fazer, porque ela tem que ser submissa, sem entender a implicação profunda que está nesse texto. Porque o que a gente ouve, o que a gente escuta, é os homens machistas crentes. Crentes, pasme você. Que pegam esse texto aqui e querem oprimir as suas mulheres. Tá vendo aqui? Você tem que obedecer. Mas peraí, quais são as implicações dessa submissão? Entendeu? Sem entender a profundidade disso. Então eles pegam uma parte que eles querem da submissão, tem que ser submissa. Mas peraí, vamos continuar com o texto. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo salvador do corpo. Então, esse salvador do corpo é aquele que tem todo o cuidado. É ele que está amparando a igreja. É Cristo que vai salvar a igreja. Então, subtende que você tem que fazer, você tem que agir de uma certa forma que você, de uma certa forma, o salve. Salve do quê? Salve das dificuldades da vida, se oriente, né? Fortaleça. Então, não é simplesmente dizer, está escrito lá, você tem que ser submisso. Essa submissão, ela será uma resposta do cuidado do esposo. Porque quando isso acontece, e vou repetir, não é nessa plenitude, é um exemplo, mas quando isso acontece, o marido não precisa falar para ela, você tem que me obedecer. Tá entendendo isso aqui? O marido não precisa falar para ela. Você tem que ser submissa a mim, porque a Bíblia está mandando. Não precisa. Ela será naturalmente, porque ela terá prazer, porque ela está fazendo, ela entende que está fazendo, e o que ela está recebendo do marido é no temor do Senhor, como ao Senhor. Então o que eu tenho que entender? Então o meu casamento, ele deve glorificar a Deus. Então eu devo amar a esposa. Então a esposa deve ser submissa de uma certa forma, como se ela estivesse sendo submissa ao Senhor, porque é uma ordenança. Então eu vou obedecer a palavra de Deus, eu vou colocar a palavra de Deus em prática, eu tenho na mente que eu estou fazendo como ao Senhor. Como ao Senhor.
Então eu tenho que ter na minha mente como ao Senhor. Então ele usa então o relacionamento matrimonial para ilustrar a profunda relação espiritual de amor e dependência, de autoridade e obediência entre Cristo e a sua igreja. Então ele usa esse relacionamento matrimonial para ilustrar essa profunda relação espiritual de amor e dependência, de autoridade e obediência entre Cristo e a sua igreja. E aqui quando ele diz que como Cristo é o cabeça, está implícito aqui duas coisas. Primeiro, quando ele vai dizer assim, porque o marido é o cabeça da igreja, como também Cristo é o cabeça, então está implícito aqui duas coisas. Primeiro, a responsabilidade que ele sente pela igreja. Então, o que Paulo está querendo mostrar aqui, primeira coisa que está implícita aqui, é essa responsabilidade que ele tem, ele que em Cristo tem pela igreja. Então, será que é tão simples assim, eu de bater no peito, eu sou a cabeça da casa? Mas e aí, quais são as responsabilidades como cabeça que nós estamos tendo? Porque é isso que está implícito aqui. Como Cristo é o cabeça. Segunda coisa. E a segunda é que a responsabilidade que a igreja tem para com ele. Então são duas verdades aqui. A responsabilidade que ele sente pela igreja, Cristo, e a responsabilidade que a igreja tem para com Cristo. Então, são responsabilidades e deveres. Qual que é o meu dever? A minha responsabilidade que eu tenho para com Cristo. E qual que é o outro? O outro é a responsabilidade que ele tem comigo. Cristo tem uma responsabilidade com sua igreja, com nós que somos igreja. E dentro do casamento, como que fica isso? Isso fica da responsabilidade que o esposo tem para com a sua esposa. E qual é a resposta que ela está dando ao seu esposo? Está muito claro isso aqui, está muito simples isso aqui. Não tem muita dificuldade para entender essa ilustração ou essa analogia que Paulo está fazendo aqui. Eu vou repetir. Preste atenção de todo o cuidado que Cristo tem com a sua noiva. E qual é a resposta que a sua noiva tem dado a Cristo? Adoração, submissão, reconhecendo que ele tem autoridade, reconhecendo que ele é o cabeça, mas apesar disso, aquele que é o cabeça, Cristo, tem dado todo o cuidado à sua noiva, ele tem sustentado a sua noiva, ele tem vestido a sua noiva, ele tem dado graça à sua noiva, ele tem alimentado a sua noiva, ele tem direcionado a sua noiva, ele tem encaminhado a sua noiva, ele tem assistido a sua noiva, ele tem cumprido o papel como esposo. Está entendendo isso aqui? Está claro isso aqui? Tem alguma dúvida? Mas vamos lá. Então, esses são os deveres. Então, são esses deveres. Agora, à luz dos versículos seguintes, nós podemos então indagar se, ao contrário, seu objetivo não seria começar a exprimir uma outra parte da analogia. Então, a preocupação aqui sacrificial do Senhor pela salvação da igreja, então deve encontrar então um paralelo num nível bem inferior no amor e na preocupação sacrificial do marido para com o bem-estar da sua esposa. Então, ele é o protetor de sua esposa. Ele deve ser o protetor da sua esposa. Mas antes de nós desenvolvermos esse ponto, ele enfatiza novamente o dever da esposa. Então, a gente não precisa, não é necessário nenhum argumento, para provar que a igreja está sujeita a Cristo. Mas mesmo assim ele diz, as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Então o acréscimo aqui em tudo, que ele vai dizer, então pode parecer
mais do que seria aceito com o propósito de Deus pela geração atual, com toda a sua ênfase sobre a emancipação da mulher e o lugar da mulher fora do lar em toda a esfera da vida que o homem ocupa. As grandes perguntas vendo isso aqui, vendo essa questão da submissão, dessa submissão bíblica, e essa submissão sendo efetuada, sendo praticada em resposta do cuidado, do zelo que o esposo tem. Mas há alguma pergunta que nós devemos fazer aqui. Vendo isso aqui, não tem a mulher direitos e autodeterminações iguais a do homem? Não pode a mulher casada seguir uma carreira profissional tal qual o seu marido segue? Sim ou não? Pode. Sim, pode. Mas o que às vezes a gente vê é esse machismo, que a mulher não pode fazer, que a mulher, que essa coisa, né? Que a mulher não pode, que a mulher casada não pode seguir uma carreira profissional, que a mulher não pode seguir uma carreira profissional tal qual seu marido faz. Mas a resposta do Novo Testamento que nos apresenta é que sim, que a mulher pode sim. Isso era antigo, né? Desde o antigo. Que a mulher pode sim, conquanto que não signifique o sacrifício do modelo divino para a vida no lar. Conquanto que isso não suba a cabeça da mulher e a mulher querer tomar o lugar que é do homem na casa. Porque às vezes isso acontece. Isso, mulheres que são formadas, podiam estar tendo uma profissão, mas elas preferem cuidar do lar porque o marido pode sustentar elas. Exatamente, tem essa condição. Mas é a opção delas. E elas são formadas, se quisessem trabalhar, trabalhariam. Né? Tem esse caso também, né? Então, a mulher pode ter a sua carreira, a mulher pode seguir, mas que isso não faça subir na cabeça dela. E ela querer, então, tomar a posição que é do homem, que foi ordenada por Deus. O que nós vemos aí, e muitas vezes as feministas que pregam, que a mulher ela pode sim estar acima do homem. E trazendo para o âmbito familiar, que é exatamente isso que Paulo está fazendo, isso não impede a mulher de seguir uma carreira, de ser uma boa profissional, não impede, contanto que isso não fira a autoridade dentro do lar. Ela sempre tem que entender que essa autoridade, essa submissão e que ela deve estar sujeita ao seu marido, é nessa autoridade que Deus chamou ao homem para que cumpra o seu papel. E que ela não pode, então, com toda essa liberdade que ela tem de se formar, de se preparar para o mercado de trabalho, que isso não pode, então, deixar que ela acha que ela, então, agora, porque tem um trabalho ou ganha mais que o marido, que ela tenha essa autoridade dentro de casa. Isso vai ferir os princípios bíblicos. É isso que vai acontecer. Vai acabar afetando os princípios bíblicos. Então, ela pode cumprir então qualquer função e qualquer responsabilidade na sociedade. Ela pode cumprir qualquer função e qualquer papel, qualquer responsabilidade na sociedade. Mas aí há um porém. Se ela aceitou perante Deus a responsabilidade do casamento e da família, então ela deve ser essa sua principal preocupação, a qual aqui que está expresso aqui em termos de relacionamento para com o marido como cabeça do lar. Se ela aceitou o casamento, se ela foi ao altar, se ela cumpriu o papel do homem e dos homens, da lei dos homens, e diante de Deus, então o seu maior papel e principal papel e preocupação deve ser em preocupação e relacionamento dentro do seu lar, marido e mulher. Se ela assume o casamento, sua maior preocupação tem que ser isso. Mas isso não impede de ela ter qualquer responsabilidade na sociedade, ou cumprir qualquer função na sociedade. Isso não impede ela. Essa história que a mulher não pode fazer nada, que a mulher não pode se formar em nada, isso é conversa jogada fora. Não é isso que a Bíblia está mostrando. Então, assim como a igreja de todo o coração se devota a Cristo, então também a esposa de todo o coração aceita seu lugar
na família e se entrega à família sem reserva para a função de esposa e função de mãe. Se uma vez ela aceitou, se ela foi para o altar, então ela deve assumir esse papel. Se ela aceitou o casamento, se ela foi para o altar, ela pode praticar qualquer função. Ela pode agir, ela pode atuar, ela pode se formar. Mas de uma coisa ela não pode se esquecer, que diante dos homens e diante de Deus ela assumiu esse papel de esposa e de mãe. Então o seu principal papel deve ser dar atenção dentro do seu lar. Então quer dizer que eu não vou poder fazer nada? Não. Se ela não entendeu isso, então ela deveria ter estudado melhor, deveria ter pesquisado melhor ou pedido mais orientação de qual é o seu papel dentro do lar. O que a gente vê hoje é não só homem como mulheres abandonando a casa, porque eu preciso cumprir, eu tenho que ir atrás do meu sonho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ora, quando estava solteira não foi a busca de nada. Parece que depois que casa aparece tudo, aí quer fazer tudo. Interessante isso. Isso é tanto o homem quanto a mulher. O que Paulo está chamando a atenção aqui, então, seja sujeita. Ele fala, você não está impedido de fazer nada, de se formar, nada. Pode fazer faculdade, se forme, mas não esqueça de uma coisa, você disse sim, diante dos homens e diante de Deus. E esse papel tem que ser prioritário na sua vida. Então, qual é a prioridade da mulher? Qual é o dever da mulher? Ser mãe e esposa. Mas aí a gente vê hoje, os jovens se casando, não, ele casa, não, eu vou cumprir meu sonho, eu vou atrás dos meus sonhos, e larga, abandona o lar, abandona a casa. Os homens, eu vou fazer a obra de Deus, vai fazer a obra de Deus, mas abandona a casa. Né? Como a gente vê, as irmãs, eu vou fazer a obra de Deus, vai fazer a obra de Deus, mas esquece da sua prioridade, que é a casa. E aí a gente já viu uma história de umas irmãs que foi fazer a obra de Deus e que aí depois a outra irmã fez a obra de Deus, fez a obra não de Deus, né? Mas do capeta na casa dela, né? Fez a obra na carne, né? Porque enquanto ela ia fazer a obra, ia para esses movimentos doidos, a outra que era amiga, entre aspas, né? E que se dizia crente, fez a obra carnal dentro da casa dela. Quer dizer, então a gente tem que tomar cuidado. E o que chama atenção, Paulo chama atenção, é para esse papel da mulher. Nós vamos chegar no homem aqui. Mas ele mostra qual é o papel da mulher, o seu dever. Ele mostra o seu dever. E aqui não está impedido de trabalhar de nada, mas que esteja então, que viva, né? Que a esposa viva de todo o coração. Que a esposa aceite o lugar na família e se entregue sem reserva para a função de esposa e de mãe. Então, sujeita em tudo ao seu marido não significa que ela esteja nas mãos de alguém que tem autoridade para ordenar o que bem entender. Está sujeita a isso, não é isso que ele está dizendo. Ela deve ser submissa àquele cujo dever para com ela é expresso em nada mais e nada menos do que alta exigência de amor sacrificial. Então, essa é a grande questão. Essa sujeição, essa sujeitar em tudo ao marido, não significa que ela está na mão do marido, esteja na mão do marido que tem autoridade para ordenar o que bem entender. Essa sujeição em tudo não quer dizer que ela deve ser escrava do marido e tem que fazer tudo que ele quer. Não é isso, não é essa sujeição. Mas é essa sujeição de um amor do esposo, desse amor do marido sacrificial. É essa resposta que ela vai dar em questão à submissão por um amor sacrificial. Né? Como a gente diz, você casa, não é para ser feliz, é para fazer o outro feliz. Então é um amor sacrificial, eu vou me sacrificar por essa pessoa.
eu vou fazer de tudo por essa pessoa. Eu vou lutar por essa pessoa para ver ela bem. Né? Não é anulando ela daquilo que ela deseja fazer, deseja cumprir, contanto que ela não abandone a sua casa, não abandone o seu marido, não abandone os seus filhos, não abandone as suas obrigações. Ela não está impedida de se formar na vida, de ser alguém na vida, de se formar, de ser uma advogada, dentista, ela pode fazer tudo isso. Mas o que Paulo chama a atenção é que vocês não se esqueçam dessa sujeição. Efésios capítulo 5, versículo 22, nós estamos no 24. Versículo 24. Então, porém, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo. Em tudo. Então, essa sujeição, que não significa que por causa da autoridade que foi dada ao marido, que o marido pode fazer o que ele bem entender, o que ele acha. Não é esse tipo de autoridade que Paulo está falando aqui. Repetindo, está cheio de homem dentro da igreja machista, que ele acha que a mulher tem que estar na sola do pé dele. Mas ele não tem nenhum cuidado com ela. Não está nem aí. Ele acha que colocar arroz e feijão dentro de casa ele é o suficiente, que ele já fez tudo isso. Ah, tá bom, já pus o arroz, a comida, paguei aluguel, paguei água e luz, está tudo certo. E a mulher, como é que fica? Você já pensou se Cristo cuidasse? Imagine você, Cristo cuidando da sua noiva, como muitos homens cuidam da sua esposa. Como é que seria? Como é que nós, como igreja, ele usando essa analogia, essa figura, como é que nós estaríamos? Como alguns homens cuidam de suas esposas. Como que a igreja estaria? Então é isso que ele está dizendo. Mas quando o marido ama a sua esposa com um amor sacrificial, então ela nunca vai se sentir ofendida ou humilhada em ser submissa. Essa submissão, ela é gerada pelo prazer do cuidado que ela está recebendo do seu marido. Vou repetir, o marido que falar para ela, para a esposa, dizer, você tem que me obedecer, ele já perdeu faz muito tempo. O marido que tem que ficar em questões específicas, ele já não tem comunhão com ela já faz muito tempo. Tem que estar alertando algumas questões específicas, já perdeu a comunhão faz muito tempo. Porque a igreja sabe o que o seu noivo quer. A igreja sabe, a igreja tem que procurar. O desejo da igreja é em agradar ao seu Senhor. Essa ilustração que ele está fazendo. Então a igreja sabe o que o seu Senhor quer, o que traz alegria ao seu Senhor. Então a igreja ela sabe, mas o seu Senhor dá a resposta. O Senhor o ama, o Senhor cuida, o Senhor zela, o Senhor a veste, o Senhor a purifica, o Senhor tem todo o cuidado, Ele é o protetor da igreja. Então a igreja, como resposta, ela é alegre, viva, esperançosa e com amor fervente em adoração a Deus. Então ela responde. Ela responde sem o seu Senhor ficar martelando em cima. Não, é uma resposta natural pela consequência do amor daquele que é o cabeça, Cristo. Dessa resposta, desse amor. Até que entenderam isso aqui? Vocês têm alguma pergunta? Leu aí o texto, quer fazer alguma pergunta? Então nós falamos até o versículo 24 que as mulheres, os deveres das mulheres, né, o papel do Senhor representando aqui, ele mostrando que, porque o marido é o cabeça da mulher, essa responsabilidade, essa submissão, só que agora o apóstolo se dirige aos maridos, né? Ele mostra os deveres das mulheres, mas agora ele vai mostrar o dever do marido. Olha comigo, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, ele vai mostrar agora
a qualidade desse amor, a qualidade do amor que os maridos devem, então, oferecer às suas esposas, que é primeiramente mostrada aqui pelo verbo amar. Essa palavra, esse verbo amar, ele vai dizer então: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, duas outras palavras aqui poderiam então ter sido empregadas com respeito ao amor do marido para com a mulher. E havia a palavra eros, que expressava a profunda paixão sexual do homem pela mulher, e também a palavra filéu, que era empregada para referir a afeição existente no seio da família, e essa palavra que ele usa, que esse amor que tem por padrão o modelo do amor de Cristo para com a sua igreja. Então Paulo, ele não escolhe a palavra eros, nem a palavra filéu, mas ele escolhe a palavra tipicamente cristã, ágapo, ou seja, o amor que não guarda qualquer resquício de egoísmo, que não procura a satisfação própria. E é esse amor que ele está falando aqui. Olha, para você entender. Então esse amor, e quando nós dissemos você casa para fazer outro feliz, é esse amor aqui. É esse amor aqui que não tem qualquer resquício de egoísmo, que não olha para o seu próprio umbigo, mas que não procura a sua satisfação própria, nem mesmo a afeição com resposta à afeição de outra pessoa. Eu vou responder porque esse amor é interessante, porque esse amor é o amor que Deus expressou, preste bem atenção aí. Esse amor é o amor que Deus expressou por Israel. Porque Deus vai dizer: eu não tive nenhuma afeição por vós. Não houve nenhuma afeição entre mim e vocês, para eu escolher vocês. Ele quis, é uma entrega. É um sacrifício. Então esse amor aqui, maridos, amai a vossa mulher, é esse amor que não há nenhuma afeição como resposta ou afeição dela. Mas é um amor que eu decidi amar você. Eu vou cuidar de você. Eu quero. É esse amor. É esse amor. Então, é um amor que não tem nenhum resquício de egoísmo. Porque a verdade há muitos equívocos em muitos casamentos que são construídos equivocadamente. Porque a pessoa vai para o casamento, não porque você tem que, não porque eu preciso ser feliz, eu preciso ser feliz. Ele não entendeu que a felicidade dele mora em satisfazer o outro. Que ele nunca vai alcançar essa felicidade enquanto ele não entender que o casamento é algo de entrega sacrificial. Então você vê muitas pessoas sofrendo aí. Muitas pessoas em dificuldade. Porque ele vai viver sempre nessa agonia. Não, porque eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser... Não, ele não entendeu que ele deve fazer o seu cônjuge feliz. Ele tem que olhar para o amor de Deus com a sua igreja. Ele tem que olhar para esse exemplo e ver como é que Cristo amou a sua igreja. O que a igreja fez para Cristo amar? Nada. Pelo contrário, ela estava suja, imunda. Então ele decide, ele quer amar. Ele diz: eu mesmo quis, não foi vocês, eu mesmo quis. Jesus falando: eu mesmo quis dar a minha vida. Ninguém tomou de mim, ninguém tem esse poder. Eu tenho o poder de dar a minha vida para vocês. Eu mesmo a dei, eu mesmo tomo de volta. Então esse amor, esse amar aqui, é esse amar sem ficar na neurose. Não, fala que você me ama, diga que você me ama, não sei o que, prova que você me ama. Não é essa neurose aqui que Paulo está falando. Vocês estão entendendo isso aqui? Esse aqui, marido, amai a vossa mulher, é incondicional, independente da pessoa. Eu estava aconselhando um jovem, eu dizia para ele: pensa no casamento, que você vai entrar no casamento para... o seu papel, a sua missão é tornar a pessoa feliz. Esse é o seu papel.
Então, não deixe para conhecer a pessoa depois que casou. Você tem que conhecer agora. O teu casamento tem que ser um casamento analítico. Você tem que analisar a pessoa. Ah, é errado, é pecado? Não, porque você vai escolher uma pessoa para viver pro resto da sua vida. Ou não vai? Eu perguntando, né? Não, então pronto. Então tem que ser um namoro responsável e analítico, não é pecado. Você tem que analisar agora, não espera depois que você casou. Essa história que eu vou conhecer, não, você tem que analisar. Né? Sim. Analisar todo, você tem que, quando eu falo analisar, esse namoro analítico, você tem que perceber, você tem que procurar perceber, ver os defeitos dela, que ela tem algumas falhas, que ela tem alguns erros. Você tem que analisar todas essas coisas que você vai ter que lidar com isso depois pro resto da sua vida. E aí a questão, você está disposto a conviver com as falhas e os defeitos dela? Porque, querendo ou não, no namoro, a gente sem querer, e quando a pessoa não esconde os seus defeitos, a gente mesmo, de tanto, vamos dizer, daquele momento de amor que a gente tá, a gente mesmo esconde o defeito da pessoa, a gente não quer enxergar. Porque o amor tá à flor da pele, né? Tudo é maravilhoso, tudo é lindo, então parece que não tem, parece que é sem defeito. Então a gente não pode ir para um relacionamento com essa ideia. É aí que mora o perigo. Porque aí depois quando casa, eu não sabia que você era assim. Ué, eu sempre fui assim, você que nunca percebeu. Lembrando que isso é um namoro cristão. Cristão, né? sim. Conhecer, porque no mundo aí você fala conhecer, eles vão pensar que é outra coisa. Sim. Não, esse conhecer é conhecer a pessoa, esse temperamento, os defeitos, as falhas. Não é conhecer da parte sexual, é conhecer conhecer o caráter da pessoa, entendeu? É conhecer o caráter da pessoa. Porque, assim, o namoro cristão, cristão na igreja é um rumo, tipo assim, já tem uma consciência, vamos dizer assim, viu? Tem consciência, sabe pra onde que vai. O namoro cristão na igreja deve ser assim. Sim, deve ser assim. Nós, vamos dizer, né? Não fui criada na igreja, tudo. Sim. Então, quer dizer, a gente vai para um momento de emoção, porque é nova. Então, a gente não tem aquela não teve essa oportunidade de... Né? Oportunidade. Claro, é que a gente falou, a gente tem que conhecer a pessoa. Exato. Só que eles mostram nem tudo. Nem todos, exatamente. Nem todos, né? Porque, eu vou falar de mim, conheci o Alan, a gente namorou, depois de um ano e pouco, né? Acabei engravidando tudo. Conheci que ele bebia e fumava cigarro, nesse tempo. Mas no período que a gente ficou, era uma coisa completamente camuflada mesmo. Perto do... foi acontecendo. Entendeu? Então quer dizer que o namoro cristão é uma oportunidade. Então, você sendo cristão, você seguindo a palavra, então você vai errar se você não tiver, exatamente. Realmente um namoro cristão. Obviamente, irmãos, que não anulando, tem coisas que você não vai conseguir ver. Não. Tem coisa é só debaixo do mesmo teto. Mas é coisa simples que dá pra você perceber. Né? Porque tem coisa que sim, se for a lei, aí é difícil. E o que a gente tem que tomar atenção é o seguinte: a Bíblia ela nunca erra, ela nunca falha. Qual é o nosso papel? O nosso papel é analisar ela. Se tem alguém errado, somos nós. Por que não deu certo? A culpa está em mim. Mas por que está em mim? Porque a Escritura está aqui. Então a grande questão é qual é a atenção que eu dou para a Escritura. Então o namoro, o casamento, ele tem que perdurar para esse caminho. Eu tenho que ir para a Escritura, né? O que a Escritura me mostra, né? O que eu posso aprender com a Escritura acerca do namoro, do casamento, né? Alguns têm a oportunidade de ter alguém que esteja instruindo, né? Abrindo a mente, mostrando, olha assim e tal. Outros não têm, tudo bem. Mas a Escritura ela está aqui, né? E o casamento cristão, ele tem que perdurar pela Escritura. Ele tem que ser, eu estava falando hoje, mas muita coisa a gente deixaria de errar se a gente analisasse mais a Escritura. Muita coisa que a gente errou foi por nós não termos voltado para a Escritura. Hoje a mente da gente é bem diferente. Bem diferente. Que não faria o que eu fiz antes, né? Então é bem diferente. Eu acho que para o jovem hoje, cristão,
ele analisar antes do casamento, uma coisa que é muito séria, primeira coisa é ver se a pessoa, o moço ou o rapaz, é temente a Deus, serve a Deus, né, tem aquela consciência do que é evangelho. Porque hoje em dia está difícil. Mas por isso que eu disse, é ter esse conhecimento analítico. É isso que eu estou dizendo. O rapaz vai namorar, ele tem que ver a moça ama Cristo. Aquela moça é uma moça crente, de verdade, se ela ama Cristo. Se ela amar Cristo, eis aí a tua esposa. Se ele amar a Cristo, mas não é esse amar aí. Não é esse amar aí, tá. E tá aí acontecendo aí, não tem compromisso nenhum. E agora, eu conversava hoje com meu irmão, e falando sobre liderança, falando sobre jovens, a liderança hoje em muitas igrejas hoje falha muito. Elas falham, sabe por quê? Porque elas não preparam seus jovens para namoro, não preparam seus jovens para o noivado e muito menos para casamento. As lideranças não querem saber disso. Eles não fazem isso. A questão, eu estou falando com propriedade o que eu estou dizendo. Se faz muito evento, mas não se preocupa. Não, porque eles precisam, senão eles vão para o mundo. Isso é conversa de preguiçoso. Não preparam os jovens. Cadê que prepara o jovem? Vem cá, você está pensando nisso? Mas não, tem que preparar eles para isso, a mente deles para isso. Ó, eu vou mostrar os caminhos para você, biblicamente falando. Não se prepara. Eu acho que é por isso que hoje tem muito jovem aprontando na igreja. Muito jovem aprontando na igreja. Muita moça nova dentro da igreja que estão grávidas. Tem namoros mundanos. E um pouco é lógico, não estou tirando o papel dos pais. Os pais têm o seu papel de orientação dos filhos. Mas a igreja tem a sua culpa, muito, não é todas, tem muito a sua culpa, porque elas não se preocupam com isso. Acho que isso não deve fazer. Tem que fazer sim. Mas tem pais que acham que porque é viver na igreja... Mas não é, então. Mas é isso que é errado. Então, por isso que deve ter essa orientação. Porque são jovens. Eu não estou falando de perfeição, gente. De jovens e moças, rapazes e moças que amam a Deus de fato. Não, mas no mundo que a gente vive hoje. Não, mas não no contexto que a gente vive hoje. Entendeu? No contexto. Outras pessoas não tiveram... Aí é diferente. Não tiveram oportunidade. É diferente. Né? Tem pessoas que não tiveram oportunidade de instrução, de orientação. Isso é verdade. Tem gente que não teve. E que não faria, não cometeria a mesma coisa. Isso é fato. Né? Mas o que a igreja tem que fazer? Tem que mostrar aqui. A questão do casamento, que eu falei. Tem homem aí, crente, que quer pôr a mulher na sola do pé dele. Né? Porque a Bíblia está falando que você tem que ser submissa. Mas que submissão é essa? Essa submissão é a resposta de uma entrega de sacrifício que o marido faz pela esposa. Quer ver a esposa bem, quer ver a esposa tal. Ele não pensa nele. É diferente. Quem tem que pensar nele é a esposa. Ele tem que pensar nela e ela tem que pensar nele. Ela tem, exatamente, é um cuidado mútuo. Eu estou fazendo o meu marido feliz, tem que ser essa preocupação dela. Ô marido, eu estou fazendo a minha esposa feliz. E aí ele vai, então, marido, amai a vossa mulher também como Cristo amou a igreja. Esse amor que não é uma resposta à afeição, mas que luta pelo alto e bem da pessoa amada. Então este amor tem por padrão e modelo o amor de Cristo para com a sua igreja. Então, se ele já ensinou ser dever de cada cristão manifestar tal amor em todas as suas relações, agora é empregado para lembrar os maridos que não devem pensar no que esperam que lhes seja devido pelas esposas, mas do que eles devem fazer em sacrifício e devoção por elas. É isso que Paulo está falando. Vocês não têm que pensar o que vocês vão receber delas. A sua preocupação, a preocupação do marido, como ele falou, o dever das mulheres, ele está falando, a preocupação de vocês não é o que ela vai dar para vocês, é o que você está fazendo por ela. Essa é a grande questão. É um tema bastante extenso, profundo, porque a gente não pode correr. Você tem que entender isso aqui. Essa questão, essa submissão da mulher, é bíblico, mas de que forma de que maneira isso? Como é eu ser submissa? Então você tem que olhar para o exemplo de Cristo. Né? Só que você não pode pegar o exemplo de Cristo no seu absoluto. Não, aí você está querendo... Aí não existe.
Você não tem que olhar para o seu marido. É isso que eu quero que você entenda. Paulo não está fazendo isso aqui. Olha para o seu marido tem que ser igual a Jesus. Não é isso que ele está falando. Ele está dando um exemplo. Ele está dando um exemplo desse sacrifício, desse cuidado que Cristo está falando. Então vocês tomem esse exemplo, tenham cuidado com a sua esposa, esse sacrifício pela sua esposa. Ele não está falando no seu contexto absoluto como Cristo fez para a igreja, não. Ele fala, toma esse exemplo, ele faz uma analogia, então vocês têm cuidado da sua esposa, esse é o dever. Então por que a esposa é submissa? Porque o noivo, o esposo, cuida dela com todo cuidado, a ama, se sacrifica por ela. Ah, tá, então há uma resposta. É o prazer dela. E aí interessante que aqui a noiva, ela não tem condições de se preparar sozinha. Então é o noivo que prepara ela. É o noivo que a veste, que a capacita e o que faz. E aí ele diz aqui, mas marido amai, esse verbo, vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, nesse versículo 25, que ele se entrega, né? Ele mostra então que, assim como Cristo amou a igreja, como eu disse, assim, que os maridos eles jamais vão alcançar esse grau, entendeu? O marido não vai alcançar esse grau, mas que ele deve então demonstrar o mesmo tipo de amor. Mesmo tipo de amor. Ele deve se esforçar, né? Ele deve fazer, ele deve ter esse esforço, não absoluto como Cristo, a igreja, mas ele deve se esforçar. Eles são exortados a demonstrar esse mesmo tipo de amor. Paulo está exortando, tem esse mesmo tipo de amor. Aí ele vai dizer aqui, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para que santificasse tendo purificado. Então esse foi o seu propósito quando se entregou para morrer pela igreja. Então o propósito de Cristo quando morreu pela igreja é para santificar. Então, assim como a água lava o corpo, a palavra de Deus lava então o coração. Então ele diz então que a santificar. E ele mostra essa maneira de se tornar possível a purificação, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então ele mostra que é o próprio Cristo que fez essa obra. Ele mesmo faz isso, santifica, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ele que purifica o coração da noiva, para o quê? Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então perceba que é um trabalho do noivo em relação à igreja. Perceba que não é a noiva que se prepara, mas é ele que prepara, capacita para apresentar para ele mesmo. Imagina, então o noivo no dia do casamento, e aí no contexto do casamento isso é um paradoxo, né? Vai contra a lógica isso aqui, mas é como se o noivo estivesse preparando toda a vestimenta da noiva mesmo. Eu vou te deixar mais linda porque é para mim mesmo que eu estou fazendo isso. Esse benefício de eu preparar você, de eu cuidar de você, de eu adornar você com essas vestes nupciais, é para mim mesmo. Então tá lá a noiva parada e ele que vai lá e faz todo esse trabalho de cuidado, de vestir a sua noiva. É isso que ele está falando. E eu estou fazendo tudo isso para mim mesmo. Mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que todo esse cuidado que o marido deve ter com a sua esposa é para ele mesmo. Então ele tem que investir, ele tem que se empenhar. Ah, mas está ficando linda. É para você mesmo, é para o marido mesmo. Mas tem marido, vamos dizer, eu vou usar esse termo, me permita, bobão, né? Que a mulher está lá se arrumando, ficando bela, e ele fica cheio de ciúme, é para ele mesmo. Ah, mas você vai fazer, é para ele mesmo. É essa mentalidade cristã que deve ter. E aí é onde que entra o quê?
Ciúmes. Porque ele não entendeu ainda a relação marido e mulher. A mente dele está se arrumando para outra. Exato. Ela está se arrumando para outra mulher. Exatamente. Então, o que tá em mente aqui? Então, os dois tá errados. Né? Porque se ela tá se arrumando pra mulher ver que ela tá bonita. Não, geralmente os dois mulher tá não se arruma para outro, assim, eu não sei pelo marido, mas geralmente mulher não se arruma para exibir, assim, né, para homem, essas coisas. Geralmente ela se arruma pra se sentir bem, né? e geralmente, outra observa, nossa, fulano tá assim. Tem isso ainda. Exatamente. Mas o que ele está dizendo? Para que se santificasse, tendo purificado, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, perfeita. Cristo está cuidando da igreja para ela se apresentar perfeita. É Ele que está fazendo essa obra, para Ele mesmo. Então o cuidado, trazendo para o casamento, para o matrimônio, o cuidado que o marido tem que ter, da mesmo dever que a mulher deve ter, o marido tem que ter também, é muito maior. Porque ele tem que cuidar dela para ele mesmo, trazendo para o âmbito do matrimônio. Ele tem que querer ver ela bela, arrumada, não é? Toda cuidada. Para quê? Aí tem uns bobão que fica, você está fazendo isso por quê? Para quem? Tem gente que fala para quem? Pro pastor. Pro pastor, você já soltou, agora tá gravado, né? É pro pastor? É pra fulano de tal? Ô, meu irmão, você tá escutando o áudio aí, para de ser bobo, rapaz. Tá escutando, tá gravado aqui, para de ser bobo, rapaz. Geralmente eles pensam nisso, né? Ué, sim. Egoísta. Aí não é esse amor sacrificial. Aí entra, entendeu, Andréia? Aí não, então ele não tá no casamento para tornar ela feliz, entendeu agora? Olha o que a Andréia falou, é muito importante. É um amor egoísta, ele tá pensando nele. Essa sua mulher ela tá feliz com isso, com aquilo? Tem algum problema nisso? Tá ferindo a santidade? Está ferindo a santidade? Está fazendo alguma coisa? Não. É para você mesmo. Então, uma pessoa que pensa assim, ele não entendeu ainda o sentido espiritual do casamento. Né? Não entendeu o sentido espiritual do casamento. O Espírito Santo tem zelo de nós, é zelo de cuidado mesmo. Deus tem zelo conosco de cuidado, porque é sua noiva. Ele está adornando, ele está cuidando. E ele vai dizer aqui, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santo sem defeito. Aí ele vai dizer, assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha aqui, ó. Então, Cristo ama a sua noiva, ele cuida dela. Cuida dela. Então, ele cuida dela para ele mesmo. Para ele mesmo. Então, quando ele é fiel para ele mesmo. O que ele prometeu, ele vai cumprir? Vai, porque ele é fiel a ele mesmo, a sua própria palavra. Ele vai dizer, porque ninguém, versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também, olha a palavra de novo, como também Cristo faz com a igreja. Então, olha o cuidado que ele está mostrando, usando essa analogia, mostrando que o cuidado que o marido deve ter com a sua esposa. Se você ama ela, então você se ama. E aí você tem que lembrar, se arremete lá. E da costela, presta atenção aqui, isso aqui é profundo. E da costela de Adão, Deus vai fazer o quê? A sua companheira. Então será uma só carne. Entendeu aqui? Por que Paulo está usando esse termo aqui? Porque aquele que ama, ele vai dizer por que nós já estamos terminando? Porque assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Ele está se remetendo lá. Adão e Eva. É isso que ele está se remetendo.
Então é por isso que ele está dizendo que ama a si, que ama a esposa, a si mesmo se ama por causa disso. Versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, se você ama, então você cuida e alimenta, porque ela é do seu próprio corpo. E da costela de Adão tirarei uma adjuntora, que será sua adjuntora, auxiliadora, companheira. Então você vai amá-la como a ti mesmo. Isso aqui é tremendo, isso aqui, meu irmão. Na questão do casamento. Porque somos membros do seu corpo. E aí ele vai entrar. Eis, versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, ame a sua própria esposa como a si mesmo. E aí você precisa ver o amor de Cristo pela sua igreja. O amor dele foi sacrificial, se entregou por ela. Então ele diz, ame então a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Que nós possamos ficar com essa instrução do apóstolo Paulo, desse grande mistério que ele faz, essa analogia de Cristo e a sua igreja, e traz para o âmbito do matrimônio, que nós possamos pedir graça a Deus, para que o Senhor nos ajude, para que possamos cumprir as ordenanças do Senhor, para que o Espírito Santo nos ajude, para aqueles que estão ouvindo, que pensam em casar, aqueles que estão casados, que estão em dificuldade no casamento, possam encontrar o real sentido do matrimônio, o real papel de cada um e deveres de cada um. Amém?